Claro. Agora voltou. Bom, são 8 horas em ponto. É com muita alegria que a gente retorna às nossas sessões, né, clínicas da hematologia. Eu queria desejar a todos um bom ano novo, produtivo, com muita saúde e paz, e que a gente possa seguir nesse caminho aí que a gente tem trilhado de produzir cada vez mais e, na verdade, formar pessoas com a residência e com os estudantes. Então, todos são muito bem-vindos. A nossa primeira sessão hoje, desse dia, é uma sessão em que as sessões continuarão sendo gravadas, disponibilizadas no YouTube, e o tema que será discutido é um tema muito recorrente, que é a anemia da doença inflamatória. É muito recorrente nos pareceres que nós recebemos de todas as especialidades que chamam a hematologia. Eu achei que era um tema muito interessante e uma atualização muito rica para nós todos. Então, quem vai falar é a Lara, que é a nossa residente do primeiro ano. Lara, por favor, fique à vontade. Tá joia, professor. Bom dia a todos. Eu sei que saiu a apresentação, eu vou voltar aqui para ela. É só para mostrar, porque eu acabei esquecendo de colocar o print do título do artigo, mas a gente vai discutir esse artigo, que é um artigo de revisão da Blood, sobre o papel do ferro nas doenças inflamatórias crônicas, dos mecanismos às opções de tratamento na anemia da inflamação. Eu sou Lara, certo? Sou residente de hematologia e hemoterapia aqui do Hospital Universitário. E vamos lá. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá bem. Como introdução, o artigo traz, né, que a anemia da inflamação ela tem uma alta prevalência nas doenças inflamatórias crônicas, nas doenças autoimunes, em infecções e câncer. E é uma doença que está altamente prevalente e que tem um impacto na qualidade de vida das doenças inflamatórias crônicas, né? Ela reduz a qualidade de vida e piora o desfecho de doença de base nesses pacientes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a anemia, de uma forma geral, certo? Todos os tipos de anemia afetam 24,8% da população mundial, uma porcentagem muito importante, né? Praticamente um quarto da população mundial tem ou vai ter anemia em algum momento da vida. E dentro das estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a anemia da inflamação, ela ocupa o segundo lugar. Mas o próprio artigo, ele traz que isso é às vezes um pouco difícil de avaliar, considerando que muitas vezes a anemia da inflamação, ela não vem sozinha. Né? As anemias, muitas vezes, elas podem ser multifatoriais, principalmente nesse cenário de doenças inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, infecções e câncer. E fica difícil até avaliar a real prevalência da anemia da inflamação nesse total de anemias. Então, o artigo ele vem discutir sobre a anemia da inflamação, desde a questão pinceladas, né, em relação ao diagnóstico, principalmente fazendo um diagnóstico diferencial com a anemia ferropriva, considerando que elas têm algumas semelhanças em alguns aspectos, traz alguma discussão sobre os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na anemia da inflamação, traz um pouco sobre as doenças que são frequentemente associadas à anemia da inflamação, e também uma pincelada sobre os tratamentos atuais disponíveis e perspectivas futuras de tratamento. Então, vamos lá. Inicialmente, né, a importância da gente perceber e saber diferenciar a anemia da inflamação de anemia ferropriva, ou até mais importante, perceber quando elas estão associadas, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a definição de anemia, né, uma hemoglobina menor que 12 em mulheres, e menor que 11 em mulheres grávidas, e menor que 13 em homens. E o artigo traz que, especialmente em países em desenvolvimento, né, que não deixa de ser o caso do Brasil, mais ainda em países como a África, né, em que o desenvolvimento é menor, mas aqui também isso serve, a superposição entre a anemia da inflamação e a anemia ferropriva, ela é frequente, né, especialmente no nosso meio, por ser um país ainda em desenvolvimento, né, início de desenvolvimento. Porque existe muita malnutrição ainda, existe uma frequência maior de infecções helmínticas que podem contribuir para um fator de anemia ferropriva associado a uma anemia da inflamação.
Uma coisa que é muito importante a gente entender é que a anemia da inflamação, ela é uma deficiência funcional de ferro. É muito mais uma deficiência funcional de ferro do que uma redução da absorção de ferro, que também acontece na anemia da inflamação, mas ela é muito mais uma deficiência funcional. E ela decorre de um armazenamento, entre outras coisas, de um armazenamento de ferro nos macrófagos, diferente da anemia ferropriva, que é uma deficiência absoluta de ferro, em que a gente vai ter um desbalanço entre a absorção, a utilização e a perda do ferro corporal. Então, para a gente diferenciar, né, a anemia da inflamação da anemia ferropriva, a anemia da inflamação ela vai ter um índice de saturação de transferrina baixo, mais uma transferrina normal ou reduzida, diferentemente da anemia ferropriva, em que a gente vai ter uma transferrina mais para alta. E uma coisa muito importante que ajuda a gente a diferenciar também é a ferritina, que costuma ser normal ou alta na anemia da inflamação, muitas vezes alta, né? E baixa na anemia ferropriva. A gente vai já entender por que isso acontece, né? E, normalmente, a anemia ferropriva, ela vai ter um aumento de marcadores inflamatórios. A gente não tem costume de dosar interleucina 6, né? Mas ela vai ter aumento de interleucina 6, que faz parte dos mecanismos fisiopatológicos que a gente vai discutir. Aumento de PCR, aumento de VHS, a depender da doença de base também que o paciente tem. Então, é muito importante a gente lembrar. A anemia da inflamação ela é uma deficiência funcional de ferro. Ou seja, eu tenho ferro, mas eu não consigo utilizar esse ferro. E quais são os mecanismos fisiopatológicos que envolvem, né, a hipoferremia induzida pela inflamação? A inflamação, como a gente vai ver, ela induz um estado de hipoferremia. Isso acontece por uma redistribuição do ferro nos macrófagos. Ou seja, o ferro corporal, normalmente, ele vai ficar mantido. Você vai ter o ferro no organismo, mas a redistribuição, a liberação de ferro para a utilização pelos tecidos, ela vai estar diminuída. Uma célula primordial nesse processo todo de homeostase do ferro no corpo e que é afetado pela inflamação são os macrófagos. Os macrófagos, eles reciclam 20 a 25% do ferro das hemácias senescentes diariamente. Só para título de comparação, a nossa taxa de absorção de ferro diária é de 1 a 2 miligramas por dia, por meio dos enterócitos, né? Ou seja, o macrófago é muito importante para a homeostase, porque ele recicla muito mais ferro do que a gente vai consumir diariamente. Nosso consumo diário é mais para equilibrar perdas sanguíneas, equilibrar, enfim, as nossas perdas normais. Mas coisas que agem na regulação dos macrófagos vão afetar bastante a disponibilidade de ferro no organismo, né? Porque eles são muito importantes nesse processo de reciclagem do ferro. Então, nós normalmente temos duas opções, né? Quando os macrófagos reciclam esse ferro. Ou vai haver uma estocagem celular desse ferro, por meio da proteína ferritina, que fica intracelular, né? A estocagem do ferro. Ou então vai haver uma exportação à corrente sanguínea, por meio da ferroportina. A ferroportina, ela é a porteira do ferro, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? E quando esse ferro ele é colocado, exportado para a corrente sanguínea, ele se liga à transferrina e pode ser utilizado pelos tecidos, incluindo a medula óssea para a eritropoese, certo? Como eu falei antes, né, o ferro da dieta é aproximadamente 1 a 2 miligramas por dia, então é apenas para compensar essas perdas de escamação celular. Esse metabolismo e hemoestase realizada pelos macrófagos é bastante importante. Então, qual é que é uma peça-chave no controle de exportação e absorção do ferro? É a ferroportina, como a gente tinha conversado, né? E se algo mexe com a ferroportina, que é a porteira do ferro, vai mexer com a homeostase do ferro e com a entrega de ferro aos tecidos. E o que é que mexe com a ferroportina? A inflamação, como a gente vai ver a seguir. Quais são os efeitos da inflamação na distribuição do ferro, né? A inflamação ela vai gerar um aumento da hepcidina, que é uma proteína do ferro, né? É um hormônio do ferro, na verdade, produzido pelo fígado especialmente. E o aumento da hepcidina ele vai reduzir a expressão da ferroportina. Essa redução da expressão de ferroportina vai aumentar a retenção de ferro nos macrófagos. Vai, de certa forma, o mais importante é esse aumento da retenção de ferro nos macrófagos, mas também vai causar uma redução da absorção dietética de ferro, porque existe ferroportina nos macrófagos, nos enterócitos, nos hepatócitos. Então, onde tem ferroportina, o aumento da hepcidina vai causar uma
diminuição da expressão dessa proteína, ferroportina, e isso vai afetar diretamente tanto a retenção de ferro nos macrófagos, como a absorção dietética do ferro, que vai ser diminuída. Isso vai desenvolver uma hipoferremia, vai gerar uma eritropoese deficiente em ferro, que eventualmente vai causar uma anemia, que é a conhecida anemia da doença crônica, né? Um dos mecanismos da anemia de doença crônica / anemia inflamatória que a gente conhece. Aqui é só para a gente lembrar, né? Aqui é um enterócito, deixa eu ver se eu tenho uma setinha. Deixa eu ver se eu tenho uma setinha para apontar. Aqui a gente tem um enterócito, né? E a ferroportina ela é essa proteína que ela vai, se ela estiver fechada, se ela não estiver funcionante, independente da absorção de ferro pelo enterócito, a gente não vai conseguir utilizar esse ferro, porque o ferro não vai conseguir passar para a corrente sanguínea, né? Ele não vai ser liberado pela ferroportina. E a hepcidina, que está aumentada na inflamação, ela age justamente aqui. Como a gente vai ver mais para frente, ela vai bloquear o funcionamento da ferroportina. Ou seja, o que for absorvido não vai conseguir passar para a corrente sanguínea, a gente não vai ter essa passagem do ferro, né? E nem no macrófago também, que também tem ferroportina, a gente não vai conseguir que o ferro intracelular armazenado no macrófago seja passado para a corrente sanguínea e seja utilizado pelo organismo. Por isso que a gente chama isso de uma deficiência funcional de ferro, porque a gente tem ferro, pode até ser que a gente consiga, por mais que esteja reduzida a absorção do enterócito, mas a gente pode até conseguir absorver ferro pelo enterócito, mas a gente não vai conseguir tirá-lo do enterócito e utilizá-lo na corrente sanguínea. E nem vamos conseguir tirá-lo do macrófago e utilizá-lo na corrente sanguínea. Então, ferro tem, mas a gente não consegue usar. E o artigo traz uma consideração interessante. Ele diz, mas por que o nosso organismo faz isso? Né? Por que a gente tem, em estados inflamatórios, aumento de hepcidina com armazenagem de ferro e ausência de ferro na corrente sanguínea? Existe um motivo, né? O nosso corpo é muito inteligente. Então, é um mecanismo imune inato nos vertebrados, né? É antigo esse mecanismo, chamado também de imunidade nutricional, porque a gente sabe que o ferro ele pode servir para otimizar o metabolismo de certos patógenos extracelulares. Então, existe um porquê por trás de o organismo fazer isso, né? Principalmente no início, estados inflamatórios muitas vezes estavam relacionados a estados infecciosos. Então, o aumento da hepcidina com o fato de o ferro ficar preso dentro das células, dentro dos macrófagos e dentro dos enterócitos, diminuir a disponibilidade do ferro para esses micro-organismos extracelulares. Mas a evolução é muito interessante, né? Então, algumas bactérias conseguem perpassar essa estratégia, invadindo diretamente os macrófagos, porque aí conseguem se utilizar diretamente dos estoques de ferro presos dentro dos macrófagos, né? Mas é interessante a gente entender que existe um porquê para isso, né? O aumento da hepcidina ele também vai limitar o surgimento do ferro disponível no plasma e vai inibir o crescimento acelerado dos patógenos extracelulares, né? Só que para os estados puramente inflamatórios não associados à infecção, acaba que isso não tem a mesma utilidade para a gente, né? Acaba nos gerando anemia sem ter essa utilidade. Então, falando sobre a ferroportina, né? Ela é o porteiro dos fluxos de ferro sistêmicos, né? O porteiro é o gatekeeper, né? Que ele fala em inglês. E ela é expressada predominantemente nos macrófagos, nos enterócitos e nos hepatócitos. E a inflamação e os estados inflamatórios, eles reduzem a expressão dessa proteína na superfície celular. Então, vocês viram naquela figura, né? Existe ferroportina na parede celular dos enterócitos, na parte interna, né, que vai para a corrente sanguínea. Existe ferroportina na parede celular dos macrófagos e ferroportina na parede celular dos hepatócitos. Então, quando há um estado inflamatório, vai haver redução dessa expressão na superfície celular e vai haver aumento da hepcidina. E a ferroportina ela é o receptor-alvo da hepcidina, que é produzida no fígado. E quando a hepcidina se liga à ferroportina, há uma oclusão do efluxo de ferro, certo? Não é refluxo, perdão. E uma internalização dos receptores, né, da ferroportina e degradação da proteína ferroportina que está na membrana celular. Ou seja, você não consegue botar o ferro para fora. E interessante que no artigo ele fala que existe uma afinidade maior ainda da hepcidina por ferroportinas que já estão ligadas a ferro, que é interessante. Ou seja, a hepcidina se liga mais avidamente às ferroportinas que já têm ferro ligado, né, que já tem um processamento do ferro, para poder realmente fazer esse processo de internalização e degradação e evitar que o ferro saia da célula.
quais os mecanismos, né, falando da parte molecular, que relacionados à inflamação, ativam a transcrição da epsidina ou reprimem a transcrição da ferroportina, né? A transcrição da epsidina, ou seja, a produção de mais epsidina, ela pode ser estimulada por citocinas inflamatórias. O artigo comenta muito sobre a interleucina 6, a ativação da via STAT3, que é um potente via inflamatória que vai induzir a transcrição de epsidina e, consequentemente, o aumento de epsidina. Mas outras interleucinas também, como a interleucina beta, que causa um upregulation de epsidina, interleucina 10, em alguns estudos preliminares, também mostrou que aumenta. E essas alterações que eles chamam PAMPs, que são os padrões moleculares associados a patógenos. Isso seriam, por exemplo, pedaços de parede celular de bactérias, podem estimular receptores Toll-like, que também podem estimular a transcrição de epsidina. Então, todas as alterações inflamatórias, né, e infecciosas que geram inflamação, a gente está vendo aí que podem aumentar a transcrição de epsidina. Além disso, também há a repressão direta da transcrição de ferroportina. Então, além de aumentar a epsidina, que vai diminuir a ferroportina, você pode ter mecanismos de repressão da transcrição da própria ferroportina, independente de epsidina. Isso também pode ser gerado por citocinas inflamatórias, e o artigo traz principalmente esses padrões moleculares associados a dano, que são moléculas que são liberadas quando há dano tecidual, conhecidas como alarminas. Essas moléculas, elas têm um papel fisiológico no organismo, mas quando liberadas no espaço extracelular, elas têm uma função citocina-like, né, que pode gerar essa repressão da transcrição de ferroportina, e também podem induzir uma eritrofagocitose. Certo? Então, tudo isso são mecanismos que estão ativos durante a inflamação e que contribuem para essa deficiência funcional de ferro que a gente viu. Aqui é só uma figura que o próprio artigo traz, né, que mostra os múltiplos estímulos, né, que são os mecanismos relacionados ao ferro que contribuem para a geração da anemia inflamatória. Então, tem os DAMPs e os PAMPs, né, que são esses padrões moleculares associados a dano e a patógenos, as citocinas inflamatórias, alterações de microbiota, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que tem relação com as doenças inflamatórias associadas à anemia inflamatória, que a gente vai ver. E a eritrofagocitose. Então, depois de falar sobre essa questão dos mecanismos fisiopatológicos que existem, que a gente conhece hoje, né, e que estão cada vez aumentando mais o conhecimento, que causam, né, a anemia inflamatória, que contribuem para essa hipoferremia, a gente vai falar um pouco sobre as doenças que estão frequentemente associadas à anemia da inflamação. Ele traz a doença renal crônica, né, que ele fala que é uma doença que está muito associada realmente à anemia de padrão multifatorial, entre eles a anemia da inflamação. A lesão renal progressiva, ela vai gerar lesão nas células renais e vai diminuir a produção da eritropoetina e vai causar com que o corpo tenha uma hiporresponsividade à eritropoetina. Além disso, aos inibidores urêmicos da eritropoese, ele dá como exemplo o indoxil sulfato, né, que podem atrapalhar também a eritropoese. Uma deficiência de ferro funcional causada pela inflamação e ou absoluta, que às vezes está presente também nos pacientes, né? Como a gente comentou no começo do artigo, que isso é muito frequente, a superposição das duas. Deficiências vitamínicas associadas, que também podem contribuir para uma piora da anemia. E alguns fatores induzidos por hipóxia e anemia, que são os HIFs ou AIFs, né? Esses fatores, com o dano tecidual e a formação de hipóxia, você vai ter a formação desses fatores induzidos por hipóxia, que podem gerar inflamação, podem aumentar a epsidina e contribuir para aquela cascata que a gente já viu. Entre eles, o PDGF beta-beta, que é das plaquetas, eu acho, e o fator de crescimento número 15, né? Outra coisa que chama a atenção também na doença renal crônica é que a epsidina, ela tem uma depuração renal. Então, a própria avançada da doença renal crônica pode aumentar o nível certo de epsidina e contribuir para essa deficiência funcional de ferro. Outras coisas que mostram em alguns estudos, né, que tem um componente importante na questão da anemia da inflamação, é o fator de crescimento de fibroblastos 23. Acho que no artigo ele fala que em alguns modelos de ratos, né, já mostra que existe alteração, esse fator de crescimento de fibroblastos 23, ele afeta a diferenciação das células tronco hematopoéticas e afeta a regulação da eritropoetina, também contribuindo.
Esse fator de crescimento de fibroblastos 23, se eu não me engano, no artigo, ele comenta que ele é muito relacionado à homeostase e metabolismo da vitamina D e do fósforo. Então, tem alteração dele na doença renal crônica com aumento do FGF23 na doença renal crônica, o que vai afetar a diferenciação de células troncomatopoéticas e regulação de eritropoetina. Isso em estudos preliminares, né, mostra essa alteração. E a redução da eritropoetina, ela vai reduzir a eritroferrona, que ela age nos precursores eritróides. A eritroferrona, ela vai aumentar a disponibilidade de ferro para a eritropoese e vai suprimir a hepcidina. Ou seja, se você tem uma redução da eritropoetina, você vai ter uma redução da eritroferrona e vai contribuir ainda mais. Normalmente, na doença renal crônica, uma combinação, né, de suplementação de ferro e de agentes estimulantes de eritropoetina é utilizada para o tratamento, mas até 20% dos pacientes têm uma resposta inadequada. Uma outra doença inflamatória muito associada com a anemia da inflamação é a doença inflamatória intestinal, que inclui principalmente doenças de Crohn e retocolite ulcerativa, né? O artigo traz que 2/3 dos pacientes apresentam anemia ao diagnóstico e que a anemia é considerada uma das principais complicações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais. E ela também possui múltiplos mecanismos, né? A própria desabsorção associada à atividade de doença, toxicidade associada ao tratamento que os pacientes fazem, né? Procedimentos cirúrgicos, como ressecções intestinais, que os pacientes muitas vezes têm que submeter, sangramento do trato gastrointestinal e a inflamação, que a gente está discutindo aqui no artigo, né? A hipóxia localizada no próprio tecido, né? Dano tecidual, gera hipóxia, que vai estimular a formação de fatores induzíveis por hipóxia e citocinas. E outra coisa que acontece também é que há aumento da absorção pelos enterócitos, mas vai ter dificuldade de exportação pela hepcidina, que está aumentada. Isso vai gerar uma acumulação nos enterócitos. E esses enterócitos, como eles vão ser inflamados por atividade de doença, eles vão sofrer descamação e vão ser descamação de enterócitos ricos em ferro. E esses enterócitos ricos em ferro vão estimular a microbiota intestinal e vão fazer uma alteração da microbiota intestinal, ou seja, o próprio ferro que fica ali no intestino, que é até absorvido, mas que não consegue ser mandado para a corrente sanguínea e depois é descamado com os enterócitos, vai estimular o crescimento da microbiota e está relacionado com a atividade de doença também. Outras doenças que ele traz, né, associadas à anemia da inflamação, são as doenças autoimunes, de uma forma geral, né, que existem inúmeros e diversos mecanismos, mas normalmente está associada com o aumento dos mediadores inflamatórios, as interleucinas, a própria interleucina 6, que a gente viu que é muito importante, né, no mecanismo fisiopatogênico da anemia da inflamação, o grupo da família TNF e a ativação da via JAK-STAT. Em especial, o artigo traz artrite reumatoide, né? E até me lembro agora que a gente estava discutindo até no ambulatório, né, professor? Doutor Fernando, uma paciente que é paciente do doutor Fernando, ele talvez possa até depois na discussão falar mais para a gente sobre esse caso, que veio para nós por uma anemia da inflamação associada à artrite reumatoide mesmo. É uma doença que está presente, uma anemia que está presente em 30% a 60% desses pacientes que têm artrite reumatoide. E o artigo traz que a melhor forma de controle é o tratamento da doença de base, realmente, né? Com imunossupressão sistêmica, com anticorpos que sejam neutralizantes de citocinas ou de sinalização imune da inflamação, ou inibidores da JAK, ou uma combinação desses. Mas, às vezes, mesmo com o tratamento da doença de base, a gente não consegue uma melhora total da anemia. E, às vezes, precisa fazer uso também de terapêuticas como estimulantes de eritropoetina, avaliar se o paciente tem uma anemia concomitante com deficiência de ferro para fazer reposição ou outras vitaminas, né? Mas é uma anemia que muitas vezes é de difícil tratamento. Uma outra doença frequentemente associada à anemia da inflamação é o câncer, né? A anemia está presente em 40% a 80% dos pacientes com câncer, que vai depender de diversos fatores, né? Essa porcentagem vai depender do tipo de câncer, da idade do paciente, do estágio, né? Do avançado câncer. E também possui múltiplos mecanismos, entre eles a inflamação. E a anemia do câncer, ela pode ser agravada pelas terapias anticâncer, né? Que a gente sabe que a quimioterapia, ela pode ter um fator de reduzir a meia-vida das células eritroides e de causar lesão nos precursores eritroides. E o câncer, ele está associado à liberação de citocinas que afetam a diferenciação dos progenitores eritroides.
Existem alguns estudos mostrando que a neutralização da hepcidina com anticorpos monoclonais, ela promove a mobilização do ferro, né? E interessante que alguns estudos mostram que a reposição de ferro intravenoso nos pacientes com câncer pode funcionar, pode ajudar a melhorar a resposta hematopoética, mas normalmente a reposição via oral não ajuda tanto. Interessante, né? As células cancerígenas, acho que no estudo ele falava também no artigo, né, que alguns estudos mostravam que o aumento do ferro, né, na corrente sanguínea também pode, de alguma forma, auxiliar o crescimento tumoral. Então, na anemia associada ao câncer, é um balanço entre fornecer ferro suficiente para suprimento da eritropoese e evitar a presença excessiva de ferro para evitar o crescimento tumoral, que pode ser afetado pelo excesso de ferro. Outras doenças que ele traz, como frequentemente associadas à anemia da inflamação, são as doenças pulmonares crônicas, como fibrose cística, em especial a DPLC, que está muito associada à anemia. E a presença de anemia tem relação com qualidade de vida e relação com piora dos desfechos de doença. Os principais mecanismos, eles são interleucina 6 e hepcidina, como a gente viu. Muitas vezes os pacientes têm uma deficiência absoluta de ferro associada, e a idade também está associada, em alguns estudos ele mostra, com o desenvolvimento de anemia, até isoladamente, né, sem esses outros fatores. Mas fica até difícil dizer que é algo isolado, porque sempre as coisas estão em conjunto, né? Dificilmente vai ter uma etiologia só, como a gente vem vendo nas outras doenças também. E uma característica especial das doenças pulmonares crônicas, em especial a DPLC, é que a hipóxia ela pode induzir polissemia, né? Então a hemoglobina às vezes pode estar normal, até alta, mas o paciente às vezes pode ter uma deficiência funcional de ferro associada, apesar de ter uma hemoglobina normal ou alta, porque a hipoxemia vai induzir essa polissemia. Outra doença, né, associada à insuficiência cardíaca congestiva, que está presente juntamente com a anemia em 30 a 50% dos pacientes, e a anemia está positivamente correlacionada com progressão de doença. A principal causa é a inflamação, mas outros fatores podem ser deficiência de ferro associada, a própria hemodiluição ou a disfunção renal, que muitas vezes vem junto, né, com insuficiência cardíaca, e aí a gente somaria a própria insuficiência cardíaca e inflamação da insuficiência cardíaca as inflamações derivadas da disfunção renal que a gente viu previamente na DRC. A reposição endovenosa de ferro, ela pode melhorar os parâmetros clínicos dos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e o prognóstico. Então, vários guidelines de insuficiência cardíaca orientam fazer uma avaliação regular do estado do ferro e reposição de ferro quanto necessário, para melhorar os desfechos nesses pacientes. Outras doenças que ele traz são as doenças infecciosas, trazendo que a anemia da inflamação, ela frequentemente está associada tanto a infecções agudas como crônicas, né? E no artigo, especialmente, ele fala do COVID e do HIV. O COVID, né, com essa onda que teve, com essa pandemia que a gente vivenciou, que agora está melhor, mas que a gente vivenciou bem intensamente nesses 2 anos, foi visto que existia uma associação de 25% com anemia. E 70% dos pacientes com COVID que eram anêmicos tinham anemia da inflamação. E isso estava associado a uma doença mais grave. O HIV, ele tem uma associação de 47% com anemia. E mais frequentemente nos pacientes que não estão com controle da doença. Ou seja, os pacientes que não usam TAV. Mas os pacientes com TAV também podem ter, num nível menor, às vezes a própria TAV, né, gerando toxicidade. Mas isso é menos frequente. O mais frequente realmente é nos que não usam TAV e não têm controle de doença. E a retenção do ferro intracelular, ela pode favorecer a replicação viral. A etiologia é multifatorial e alguns estudos mostraram que o nível sérico de hepcidina era inversamente proporcional à contagem de CD4 dos pacientes com HIV. Então, mostrando que a inflamação, né, o aumento da hepcidina é inversamente proporcional ao controle da doença, né? E por último, em relação às doenças frequentemente associadas à anemia da inflamação, ele traz os pacientes críticos em UTI, que a gente sabe que também tem anemia por múltiplos fatores, sangramentos, flebotomias repetitivas para exames de sangue, a própria anemia da inflamação, né, inflamação associada com os quadros clínicos, né, descompensados, crônicos descompensados ou infecções agudas, que a gente viu que tem associação com a anemia da inflamação.
uma redução da meia-vida das hemácias e uma exposição frequente àqueles padrões moleculares associados ao dano e às alarminas, que geram inflamação persistente, né? Essa inflamação persistente e essa exposição frequente a esses DAMPs e alarminas vai enviesar a hematopoese, vai aumentar a produção, aumentar a mielopoese, diminuir a eritropoese, contribuindo para a anemia crônica. Normalmente, o tratamento, né, nesses pacientes críticos em UTI, vai ser estratégias transfusionais, que a gente prefere sempre restritiva. Já tem estudos mostrando que estratégias transfusionais liberais em pacientes adultos, né, em UTI, pode, inclusive, aumentar a mortalidade e morbidade. Então, a gente sempre prefere transfusão restritiva, hemoglobinas mais baixas, pacientes que realmente estão precisando, com anemias mais graves. E suplementação de ferro intravenoso não mostrou muito benefício, fica mais para pacientes selecionados que possuem uma deficiência de ferro bem documentada. E a eritropoetina pode ajudar em alguns casos, nesses pacientes. Aqui é um gráficozinho do próprio artigo que ele traz resumindo isso que a gente falou das doenças, né? Então, cada doença, as doenças inflamatórias mais comuns e seus mecanismos que vão culminar todos nesse mesmo final, que é uma hipoferremia e uma anemia de inflamação. E agora, para a gente finalizar, o artigo pincela, né? Ele não aprofunda muito, mas traz um pouco sobre os tratamentos atuais disponíveis para essa anemia da inflamação. O tratamento mais efetivo da anemia da inflamação sempre vai ser a cura ou o controle da doença de base e a resolução da inflamação. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue atingir esse objetivo. Caso seja uma anemia leve, que não traga repercussões para o paciente, a gente pode deixar em observação. Mas muitas vezes os pacientes desenvolvem anemias mais moderadas e que atrapalham a qualidade de vida, né? Causam fadiga, causam tontura, causam alteração cognitiva funcional. Então, precisam de algum tratamento, de algum suporte. As 3 opções atuais que existem são transfusões, que, como a gente comentou antes, ficam restritas a anemias mais graves e são estratégia temporária, né? A transfusão ela não vai resolver o problema, ela vai só resolver temporariamente nos pacientes mais graves que precisam de um suporte mais agudo. Outro tratamento é a suplementação de ferro, que normalmente a gente usa quando existe uma concomitância de anemia da inflamação e anemia ferropriva, que, como a gente viu, é muito frequente, porque até doenças inflamatórias, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, cursam com sangramento crônico, né? E isso pode associar uma anemia ferropriva à anemia da inflamação, que pode melhorar, em certa parte, com suplementação de ferro. E os agentes estimuladores de eritropoetina, que contrapõem esse efeito antiproliferativo das citocinas. Então, a eritropoetina ela tem um efeito de contrapor esse efeito, né, das citocinas inflamatórias, estimulando a eritropoese. Ela também estimula a absorção de ferro, vai estimular a biossíntese do heme nos precursores eritróides. Porém, os agonistas de eritropoetina, os agentes estimuladores, eles nem sempre vão ter um resultado favorável. E eles estão associados a resultados desfavoráveis, principalmente naqueles pacientes que são maus respondedores iniciais. Ou seja, se o paciente começou a eritropoetina e não teve uma boa resposta, provavelmente ele não vai ter uma boa resposta à eritropoetina e o uso da eritropoetina pode estar associado a um resultado desfavorável nesses pacientes. Ou seja, atualmente a gente ainda é muito limitado em termos de opções terapêuticas que a gente tem disponíveis para esses pacientes com anemia da inflamação. E o artigo traz a questão das perspectivas futuras, né? Como a gente viu, hoje em dia já se tem muito conhecimento a respeito de vias, a respeito de citocinas inflamatórias e a sua repercussão no metabolismo do ferro e na anemia da inflamação. E hoje estão se desenvolvendo novas terapias com alvo nesses eixos, nessas vias, para tentar otimizar essa anemia que advém da anemia da inflamação. Esses alvos são o eixo hepcidina-ferroportina, que a gente tanto viu nos últimos slides, as vias dos fatores induzíveis por hipóxia e as cascatas de sinalização imunes. Porém, essas novas terapias, elas aguardam avaliação clínica, tanto quanto à eficácia, né, e quanto aos seus efeitos sobre as doenças de base associadas à anemia da inflamação, né? Como é que se diz? O bloqueio dessas cascatas, desses eixos, poderia afetar nas doenças de base, né, que os pacientes têm. Aqui o artigo traz uma tabelinha, né, com algumas medicações que estão em estudos pré-clínicos, em clínicos fase 1, fase
2, fase 3. Muitos deles são anticorpos monoclonais contra citocinas inflamatórias, que vão diminuir esse processo da inflamação, né? Aí aqui tem vários, a maioria deles é para a doença renal crônica, né, que estão sendo estudados, mas também tem para a doença de Crohn, para a própria artrite reumatoide, o tocilizumab, que já é aprovado pelo FDA, que é um anticorpo contra o receptor de IL-6, alguns para câncer, né? Então tem várias medicações em estudo, que é bastante interessante, muito promissor, mas que ainda, né, não estão liberadas, exceto o infliximab para a doença de Crohn e o tocilizumab para artrite reumatoide. Então, como considerações finais, a gente traz, né, que no artigo que a identificação de anemia inflamatória versus anemia ferropriva, ou, até mais importante, a identificação de que há uma anemia ferropriva junto à anemia inflamatória é muito importante para a abordagem terapêutica, porque esses pacientes são os pacientes que podem se beneficiar, mesmo que parcialmente, de uma reposição de ferro. Apesar de todas essas novas terapêuticas promissoras que estão sendo estudadas, a base da terapêutica ainda são os agentes estimulantes da eritropoetina e a suplementação de ferro. Porém, muitas vezes a resposta ainda é insatisfatória, como a gente vê em alguns pacientes, né? Inclusive essa paciente do ambulatório que não teve uma resposta tão boa com a eritropoetina, né? Inicialmente, pelo menos. E o artigo traz que até a gente ter, né, mais respostas em relação a essas medicações novas, a abordagem personalizada, baseada na doença de base, nos mecanismos fisiopatológicos subjacentes e nas características clínicas do paciente, continua sendo fundamental para a escolha da melhor abordagem terapêutica para esses pacientes com anemia da inflamação. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Lara. Você pode compartilhar a sua aula para a gente poder iniciar a discussão. Queria parabenizar aí pela aula, pela apresentação, que foi bastante clara, né? E traz um tema que eu acho que é muito importante. E gostei muito desse artigo porque ele coloca a possibilidade da concomitância da anemia da doença inflamatória da inflamação com anemia ferropriva. É algo que a gente acaba vendo muito na prática, e principalmente nesses doentes que têm várias patologias, e isso, de alguma forma, é a nossa realidade, né? Principalmente aí quando você tem uma série de dificuldades nutricionais envolvidas, né? Então, abriria para a discussão e pediria que o Hércules fizesse um comentário sobre a sua apresentação, sobre a sua aula, Hércules. Oi, professor, bom dia. Tá dando para me escutar? Ouvindo bem, Hércules. Tá ótimo. Excelente apresentação da Lara, parabenizar ela. Esse tema é bem importante, é uma queixa, é um tema recorrente nos nossos pareceres. Acho que tem alguns casos clássicos, né? Os pacientes transplantados, pós-transplante renal ou hepático, pacientes da reumatologia, da clínica médica com doenças crônicas, que acabam internando por quadros agudos e evoluem com anemias, né? Anemias graves que precisam de transfusão. A gente fica muitas vezes de mãos atadas, né? Se sente assim que ainda existe um grande espaço para desenvolvimento de novas drogas nessa área, já que muitas vezes a gente não consegue dar uma resposta tão eficaz no tratamento da condição, além do tratamento da doença de base, claro, e do suporte transfusional. Acho que foi bem interessante conhecer melhor a fisiopatologia da doença e ver a perspectiva de utilização de novas drogas, né? O tocilizumab a gente já viu na prática tanto na reumato quanto no COVID, naqueles casos graves no início do quadro, no início da doença, né? E a gente vê que realmente o importante aí é parar o processo inflamatório, né? E, enfim, excelente aula, acho que fica muitos
pontos a se discutirem. O que eu sempre fico na dúvida, pessoalmente, é quando utilizar a eritropoetina fora do contexto da doença renal crônica, né? Eu pelo menos não tive muita experiência até agora em pacientes com outras condições que evoluem com anemia e avaliar essa resposta à eritropoetina se o paciente não tem uma deficiência de eritropoetina já bem estabelecida. Muito boa a sua colocação, e a Lara mostrou, assim, de uma maneira muito ampla, que a gente está englobando na anemia da inflamação uma série de doenças e que, dependendo da manifestação, se insuficiência cardíaca, ou doença reumática, ou mesmo doença renal crônica, ou doença pulmonar obstrutiva, esse doente tem que ser conduzido de uma forma diferente, e acho que a base do raciocínio é o melhor controle da doença de base. Muitas vezes, com esse melhor controle da doença de base, a gente não consegue melhorar muito a anemia. Do outro lado, tem a angústia do especialista, né, que fica sempre querendo que a gente afaste hemopatia maligna ou hemopatia primária, digamos assim. E um grande diagnóstico diferencial que muitas vezes esses doentes chegam para a gente já com uma hipótese de síndrome mielodisplásica, né? É outra coisa que o artigo não aborda, mas que na prática a gente vê com muita frequência. Não raras vezes quando a gente não consegue esclarecer só com os exames laboratoriais, a gente acaba precisando fazer mielograma, biópsia, cariótipo, e num doente como esse, muitas vezes é necessário. Um fato que eu acho que, uma colocação que você, a sua pergunta, né? Primeiro, a gente tem uma dificuldade no acesso à eritropoetina, então, isso às vezes até no privado a gente tem dificuldade, mas quando a gente consegue fazer, ela é de grande benefício, porque não só na doença renal crônica, mas na própria artrite reumatoide, ou mesmo nos casos de doença mista, do tecido conjuntivo, esses doentes que começam a ter uma dependência transfusional, eles se beneficiam da eritropoetina, e aí, nesse caso específico, a linha de raciocínio é semelhante ao que a gente tem da anemia refratária da mielodisplasia. A gente dosa a eritropoetina sérica, vê o nível, se ela está abaixo ali dos 500 mil unidades, ou 200 mil unidades, ou mesmo 100, e pode fazer a reposição, e geralmente eles respondem. Esse caso que a Lara citou é um caso muito ilustrativo para toda essa discussão que a gente está tendo. É uma senhora na faixa dos 70 anos, que tem uma doença reumática conhecida, que desenvolveu uma anemia não muito severa, com 10 gramas de hemoglobina, mas que uma anemia que começou a comprometer a qualidade de vida dela no desenvolvimento das suas atividades habituais. Daí essa senhora nos procura, e a gente identifica como anemia da inflamação por todos os exames, pela ferrocinética, ferritina elevada com índice de saturação de transferrina, que eu acho um importante parâmetro para nós, maior que 15, entre 15 e 20, né? E nessa ocasião, e aí nós decidimos por fazer a eritropoetina para essa senhora. Ela retorna mantendo as suas 10 gramas de hemoglobina, quer dizer, não caiu, mas também não melhorou. Nessa ocasião, a gente dosou o ferrocinético de novo, já estava o ferro baixo, a insaturação de transferrina, se não me engano, era abaixo de 15 ou abaixo de 10, já era menor, já tinha caído. E uma coisa importante é que quando você repõe a eritropoetina, de alguma forma, você mobiliza esse ferro. Em mobilizando esse ferro, você consome esses estoques. Então, não é infrequente que esses doentes que tenham doenças que se beneficiam de eritropoetina precisam de um pouco de ferro também, para que essa eritropoetina possa ser mais eficiente. Tá? Então, a linha de raciocínio costuma ser essa. Eu sei que a professora Ana Angélica está aqui, eu queria que ela pudesse fazer os seus comentários, ela é uma estudiosa aí da parte de ferrocinética, eu sei que ela pode contribuir aí com a nossa discussão.
Oi, pessoal, bom dia. Tá ouvindo, não é? Bom dia, Ana, pode falar. Em primeiro lugar, lembrar que realmente a gente vai ter, digamos, essa interseção. Quer dizer, sendo a anemia ferropriva tão frequente no mundo, e a deficiência de ferro mais ainda, de 4 pessoas no mundo, uma, pelo menos, tem deficiência de ferro. Então, é claro que, em algum momento, essa população, um bom percentual dessa população com deficiência de ferro vai ter estados inflamatórios. Então, claro que a gente vai ter essa interseção, e por isso, muitas vezes, vai precisar, em boa parte, você vai precisar fazer reposição de ferro também. E só lembrando também que, se você, ela é a primeira causa, né, de anemia, é a anemia ferropriva. Quer dizer, de todas as anemias, 60% dos pacientes vão ter anemia ferropriva. Mas se você pegar uma população, porque quando, eu não sei se foi a Lara ou foi o outro residente que falou, o Hércules, que disse assim, que muito parecer acaba sendo estado inflamatório. E é esperado isso, porque a única situação onde a anemia ferropriva deixa de ser primeiro lugar e passa a ser segundo, perdendo para inflamatório, exatamente nos pacientes internados. Nos pacientes internados, se você faz um trabalho com pacientes hospitalizados, a primeira campeã vai ser o estado inflamatório. E eu ainda colocaria, Fernanda, acrescentaria junto, para você, sempre que for fazer um estudo do ferro, no dia a dia, o que eu vejo mais importante, a ferritina junto com a insaturação e a capacidade latente. Porque ela ajuda muito, isolado não, mas juntos ajuda muito, porque se for ferropriva isolado, quer dizer, ela tem que estar aumentada. A capacidade latente. E se não, você vê que já tem, até na ferropriva, quando você vê que não está aumentada, deve ter uma associação do estado inflamatório. Então, eu ainda associaria, que às vezes o pessoal, para estudar ferro, até na sobrecarga, pede muito só a ferritina. Tem que estar junto em saturação. E também a capacidade latente. Mais do que dosar ferro sério, que não teria tanta relevância. E, claro, se você não pode fazer outras coisas, pelo menos fazer uma PCR, que vai ajudar a mostrar que tem estado inflamatório. Na verdade, obrigado, Angélica. Na verdade, é fundamental isso aí. A ferritina é um exame muito, como é um reagente de fase aguda, né? Então, ela é um exame que muitas vezes não expressa aí a realidade, no caso do balanço do ferro. Então, quando ela está diminuída, e aí ela ajuda a gente a fechar com anemia ferropriva, né? Mas, do contrário, não. Ela estando normal ou elevada, ela pode trazer algumas dúvidas para a gente na elucidação. Com relação, eu achei interessante, Lara, na sua apresentação, que você começa a falar exatamente do mecanismo geral, né, em que você deixa de ter o carreamento do ferro pela transferrina, né, e esse ferro fica restrito ao macrófago, né, fica, digamos assim, preso ao macrófago, ele se acumula no macrófago. Havia uma teoria muito antiga de que o indivíduo, esse ferro, algumas vezes ele era carreado pela lactoferrina, e aí você aí colocou, não citou isso, eu acho que essa teoria, a hipótese talvez não seja mais tão importante, mas você colocou a apotransferrina, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, Lara? Eu coloquei o quê, professor? Desculpa, não entendi. Você falou no mecanismo, tem um slide seu, em que você, quando você mostrou um slide, a figura do próprio artigo, em que você mostra o mecanismo, aí você cita lá embaixo a apotransferrina. Eu acho que não é o que habitualmente transporta o ferro, né? Não sei se você chegou a ler alguma coisa sobre isso. Não, professor, no artigo ele não falava muito sobre a haplotransferina, isso estava na figura, né? Só na descrição da figura, eu acho. Mas no artigo ele não comentava muito sobre. O senhor falou da lactoferrina, eu sei que na parte dos tratamentos, uma das medicações que estava sendo avaliada tinha relação com a lactoferrina, se eu não me engano.
Para câncer, né? Isso é uma teoria muito antiga, faz muito tempo que eu li isso, e depois eu não vi mais sendo tão citado. Agora, faz sentido de alguma forma, porque principalmente na doença inflamatória intestinal, né, em que você tem uma relação com o enterócito, e aí, assim, a lactoferrina tem uma ligação com o neutrófilo, enfim, eu acho que pode ter algum tipo de ligação, mas como eu disse, há muito tempo eu não li sobre isso. Uma outra coisa que eu acho que é interessante... Pois não, Ana? Primeiro é sobre a apoferritina, que eu acho que ele mencionou ali, colocou, mas é só porque seria a ferritina sem o ferro, a proteína sem o ferro, não tivesse um papel assim. Agora, a lactoferrina, eu acho que isso ainda existe, é considerável, mas como antes era muito falado, porque não se falava, acho que pelo menos até 2000, sei lá quando, não, ou bem, até mais recente, não se falava em ferroportina, epsidina. Então, como surgiu isso? E a gente vê mesmo que quem comanda é a epsidina, fica um pouco de lado, mas eu acho que ainda é válido, porque nos estados inflamatórios você tem liberação de grânulos, por exemplo, de neutrófilos, de lactoferrina, que tem grande afinidade pelo ferro, mas não tem capacidade de entregar o ferro lá para o eritroblasto. E aí uma pergunta que eu já vou dizer, mas assim, para os residentes, por que não entrega? Não entrega porque a gente sabe que no eritroblasto nós temos receptores não para o ferro, mas para a transferrina. Então, se o ferro estiver ligado a qualquer outra coisa, ele não vai penetrar no eritroblasto para formar o IME. Então, o carreador fisiológico é a transferrina. Se ele não está ligado à transferrina, ele não tem como entrar no eritroblasto para formar o IME. E a lactoferrina, então, tem afinidade, mas ela seria para carregar no leite, não é? Mas como ela é liberada, ela vai competir com a transferrina no estado inflamatório e até assim, em condição de desigualdade, porque a transferrina no estado inflamatório está sendo produzida em menor escala, porque o fígado, que é quem produz, se volta para produzir as proteínas do estado inflamatório em detrimento de produção de albumina e de transferrina. Então, a lactoferrina, como não pode entregar para o eritroblasto, vai entregar lá no sistema reticular endotelial. E aí vai ter um sequestro de ferro, deficiência funcional. Eu acho que isso ainda é válido, eu geralmente considero, mas sabendo que existem outras coisas que se sobrepõem. E por isso, hoje, ser mais novo e comandar a homeostase do ferro-epsidina é muito mais falado. Mas eu acho que tem essa contribuição ainda desse aí. Porque obrigado, Ana Angélica. Eu acho que é uma patogênese multifatorial, né? Exatamente. Eu acho que é muito, e assim, é riquíssimo, né, essa linha de raciocínio, que vocês estão vendo que isso muda dependendo da condição clínica do doente, daí a dificuldade, né? Eu acho que é muito importante nós, hematologistas, termos conhecimento dessas diferenças e saber manejar e saber lidar com esses doentes. O tocilizumab Hércules, ele, a despeito de ter sido muito usado na COVID, etc. e tal, não é uma droga barata, não é uma droga disponível, né? Existem programas do Ministério da Saúde para artrite reumatoide, para doença autoimune, mas não tem para as outras patologias, então isso de alguma forma torna complicado. Mesmo a gente, por exemplo, na síndrome de liberação de citocina, em que você tem uns transplantes, principalmente no ápice idêntico, e no carticel você tem, ela é uma das complicações, né? E aí você acaba tendo que lançar mão, tanto é que a gente não pode fazer carticel se a gente não tiver um estoque de tocilizumab, né? Então isso é uma regra, é uma boa prática, digamos assim, mas não é uma coisa muito factível. Eu penso que a eritropoetina, em termos de custo-benefício, principalmente aqueles doentes que têm necessidade transfusional, acho que esses doentes precisam, a gente pode lançar mão da eritropoetina como uma ferramenta, tá? Eu abriria para os comentários finais, alguém quiser fazer alguma pergunta. Fernando?
Pois não, Ana? Eu ainda queria colocar só uma coisa, eu achei muito importante que você disse, lembrar como mensagem para casa, diz assim, para ficar, que é multifatorial, por isso mesmo é extremamente complexa a anemia da doença crônica inflamatória. Então, e que a gente precisa ter conhecimento de todas essas vertentes, de todos esses fatores que interferem. Era só isso. Tá ótimo. Muito obrigado pela contribuição, Ana Angélica. Eu queria... nós estamos aí nos 5 minutos finais, pessoal. Não sei se alguém ainda temos tempo para uma pergunta, um comentário. Não sei se alguém gostaria de fazer. Bom, então, na verdade, agradecer a Lara pela excelente apresentação, bastante objetiva, clara e completa. Tá? Desejar a todos aí um bom resto de semana e dizer que quarta-feira nós retornamos e aí a gente vai entrar num período bem interessante, que é a revisão da importância genética nas doenças linfoproliferativas, em que o residente Paulo apresentará. Então, boa semana a todos, tudo de bom. Obrigado, Lara, parabéns e até mais. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Bom dia.